tarde, Visão Plural, edição do dia 27 de fevereiro de 2015. Hoje tratando de um tema que não é muito fácil de abordar, porque trata-se de uma unidade psiquiátrica que apavorou as pessoas e que pouca gente ouviu falar, que é o pessoal do Juqueí. Estamos aqui com um dos autores do livro, o Capa Branca, que é Daniel Navarro Sonin, e o outro ator, que é o Walter Farias, que de paciente passou a ser, de funcionário, passou a ser paciente do Juqueí. Daniel, conta um pouco, como é que você conheceu o Walter Farias? Bom, primeiro, boa tarde, agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu conheci por acaso quando eu estava assistindo televisão. Ele estava num programa e estava contando a história da vida dele, né? E disse que foi funcionário do Juqueí e depois contou que virou paciente. E eu fiquei interessado em ouvir o que ele tinha para contar. E no final ele disse que já tinha alguns manuscritos e estava pensando em escrever um livro, mas precisava da ajuda de alguém. E aí eu, no final do programa, mandei um e-mail para a produção produção do programa me colocou em contato com ele e a gente começou a fazer. Isso foi em 2007, né? E aí ele mandava para mim os manuscritos que ele tinha, que eu ainda tenho todos guardados, tem até a reprodução de alguns deles no livro, no final. E no ano passado a gente conseguiu lançar. E aí, quanto tempo essa brincadeira de troca de correspondência? Foi pelo menos uns 4 ou 5 anos. 4 ou 5 anos? Sim, porque no começo do trabalho em conjunto, eu morava em São Paulo. Teve um período que eu me mudei para Fortaleza e a gente continuou fazendo o livro, aí foi mais forte ainda por correspondência, né? Olha, aqui o texto manuscrito do Walter Farias, que levou ao início desse namoro transformado em livro. Qual foi a dificuldade que você teve para dar um arcabouço, uma arquitetura ao livro? A primeira dificuldade é que esse é nosso primeiro livro, né? Apesar de eu ser formado em jornalismo, esse foi o primeiro livro que eu decidi fazer em parceria com ele. Mas acho que, não sei se é a principal dificuldade, mas talvez o principal desafio foi ter organizado as ideias dele, porque na verdade o livro trata da vida dele, né? Então eu tive que tomar muito cuidado em como que a gente ia abordar isso, como que a gente ia contar. Ele trabalhava onde no Juqueí? Ele foi um dos primeiros funcionários a entrar como concursado no Juqueí, isso no começo dos anos 70, né? Ele entrou por volta de 72 para trabalhar no hospital psiquiátrico, né? O hospital psiquiátrico do Juqueí, a estrutura dele ainda existe hoje, mas está em processo de desativação. Ele era composto por 8 clínicas masculinas e 8 femininas. Ele foi trabalhar em uma das clínicas masculinas para cuidar dos pacientes com problemas psicológicos, psiquiátricos e mentais, né, dos mais variados diagnósticos. Um tempinho depois, uns 3 ou 4 anos, ele foi transferido para o manicômio judiciário, que hoje é o hospital de custódia, né? A diferença do hospital psiquiátrico, das clínicas, para o manicômio judiciário, é que o manicômio judiciário ele recebia aquelas pessoas que tinham cometido crimes e não podiam ir para um presídio porque tinham problemas psiquiátricos ou mentais, né? Então elas tinham essa diferença. Ele lá dentro começou a se sentir como se estivesse dentro de uma prisão mesmo, né? E isso mudou um pouco o jeito como ele lidava com as coisas, né? Assim, ele tinha entrado para trabalhar como atendente de enfermagem e na cabeça dele ele estava, na verdade, desempenhando a função de um carcereiro. Com o tempo, ele acabou enlouquecendo, né? E o psiquiatra que o estava acompanhando sugeriu para que ele não perdesse o emprego, ele se internasse para se tratar. Só que todo paciente que ia para o hospital psiquiátrico passava um período de observação num prédio que ainda existe hoje, né? Só existe a estrutura dele, que são as rotundas, que era a rotunda na verdade. Ele ficou lá por um período de observação, que deve ter sido algo em torno de 1 semana ou 15 dias, e quando ele saiu,
o psiquiatra dele estava de férias. Então ele entrou naquele meio de todos os pacientes como se fosse mais um, né? Não tinha esse diferencial de ser funcionário. E ninguém acreditava nele. Então ele passou por tudo aquilo que os pacientes passavam, né? Ou seja, ele não só é testemunha da história, como acabou sendo a pessoa que vivenciou todo o processo. Exatamente. Vamos ver um material feito pelo Roberto Gambini, que no interior do Hospital do Juqueí, para vocês terem ideia do clima desse local, que o Capa Branca, esse livro editado pela editora Terceiro Nome, e que tem a Walter Farias como um dos autores e o Daniel Navarro Sonin como outro autor. Ele jornalista e ele funcionário do GQI, que virou depois paciente. É de dia. Tudo jogado, até morrer. Aí que é cerimônica, velho. Mãe, fez uma carta pra mim, mãe. Comida ruim, comida comendo, tudo com merda aqui, nós estamos comendo aqui. Mas eu quero ir embora, esse lugar infernal. O SBT Repórter hoje convida você a visitar o inferno, um lugar de onde quase sempre só se consegue sair morto. Quem atravessa as portas desse mundo sabe que tem apenas o bilhete de ida. É o mundo dos loucos, o hospício. Pior que isso, é o manicômio judiciário. Um depósito de gente. Homens que um dia, e sem que a ciência pudesse explicar, perderam a razão. Acharam a loucura, a insanidade. Tô impregnado aí, tá vendo? Aí, injeção. Alucinados, muitos deles se transformaram em feras. E é entre essas feras que o repórter Heraldo Pereira foi buscar material para a reportagem que você vai assistir agora. Os personagens dessa novela real, dessa história de terror, vivem aí. Um conjunto de prédios cercado pelo medo. Por trás das enormes muralhas, 600 homens vivem um mundo paralelo da insanidade. Misto de colônia penal e hospital psiquiátrico, o manicômio fica a 38 quilômetros de São Paulo, na cidade de Franco da Rocha. Vamos descer agora para conhecer os principais personagens dessa aventura no Juquerí, a cidade dos loucos. Benedito Donato Rebouças, 51 anos de idade, conhecido aí como Zorro. Matou 3 pessoas na rua. Depois de preso, matou mais 8. Eu acho muito mais bonito o nome, assim, por exemplo, de Satanás do que de Deus, né? Apesar das drogas usadas, sabendo... Isaac José da Silva, estuprador e assassino impiedoso. Estava com uma arma qual... Tão cruel que ganhou o apelido de Capeta. Fui obrigado a carregar 14 tiros no elemento que estava violentando a criança. Aquele tem de regresso. Esse é Sansão, que um dia tinha um nome, Ernesto Tomazelli Filho. Preso por um pequeno furto, foi parar lá. Matou 2 homens a cabeçadas. Dos seus 50 anos de vida, 30 passou aí. Minha alegria acompanha o meu coração. Ok? Bem, a degradação humana no Hospital do Juquerí é muito grande. Ele fica em Franco da Rocha, está desativado, mas funcionava desde 1970. E, como tal, era considerado um local inacessível para a população de São Paulo. Só iam até lá pessoas que estavam em tratamento ou jornalistas investigativos, como o Goulart de Andrade, que fez um excelente programa, e o Gambini, também fez um excelente programa a respeito. Como é que você montou o livro O Capa Branca? Só uma coisinha, o Juquerí, na verdade, ele é de bem antes, ele é do fim do século XIX, né? Nos anos 70, que foi a época em que o Walter trabalhou lá e foi paciente, foi, diferentemente das imagens que a gente viu, né? Era a época de maior lotação do complexo, né? Chegou a ter, segundo números oficiais, 12 mil internos lá dentro, contando os profissionais que trabalhavam lá, né? Então, a montagem do livro foi a partir das experiências de vida dele no Juquerí, né? Ele me entregou os manuscritos, primeiro, eu os digitei, e depois eu fui tentando organizar de forma cronológica com ele
a partir das lembranças dele, né? Porque já tinha se passado bastante tempo, né? Então foi na verdade um resgate das experiências de vida dele, com pano de fundo do Juqueri e da história do local, né? Que esse período foi muito importante tanto para a história da saúde mental quanto para a história de Franco da Rocha, né? E por que o nome o Capa Branca? Porque todo funcionário que trabalhava lá tinha esse apelido, né? E o apelido vem do avental, do jaleco que os enfermeiros e os atendentes de enfermagem, assim como o Walter, usavam, né? Então todo funcionário lá era um capa branca, porque vestia essa capa branca, né? Para lidar com os pacientes. Você teve dificuldade? Fora que o livro tem capa, né? Então ele teria que ter uma capa e a gente optou por ela ser branca, né? Então tem todos esses desdobramentos. A Né? Terceiro Nome é uma editora que gosta de publicar obras relevantes em certos setores e que agreguem informação cultural para públicos diversificados. Foi difícil permitir com que a Terceiro Nome publicasse o livro de vocês? Então, na verdade, o mercado editorial ele é bem competitivo, bastante competitivo, né? Então, eu hoje trabalho lá, né? Eu trabalho com assessoria de imprensa e divulgação, redes sociais, né? E um pouco de marketing também. Mas para o livro se tornar realidade, a gente, no começo do ano passado, a gente resolveu fazer uma vaquinha virtual, né? Um crowdfunding na internet para arrecadar fundos para financiar parte do projeto, né? Não dava para arrecadar todo o dinheiro porque fazer livro no Brasil também é bastante caro, né? Então a gente fez uma campanha que durou 40 dias e a gente arrecadou boa parte dos recursos que garantiram principalmente a impressão, né, do livro. Todo o projeto gráfico ele foi também ele saiu gratuito porque a gente teve o trabalho voluntário da Jussara Fino, que é a designer que concebeu tudo, né? E a capa também, a ilustração foi cedida pelo Estúdio Del Rey, né? Porque a gente entrou nessa campanha forte, tinha gente que dizia que não podia colaborar com dinheiro, mas podia com trabalho. Para nós foi ótimo, porque esses dois profissionais, né, tanto a Jussara quanto o Del Rey, eles têm trabalhos espetaculares, tanto na Terceiro Nome quanto em outras editoras, né? Então a Jussara Fino fez o projeto gráfico, o Estúdio Del Rey fez a ilustração da capa, Isso. A revisão foi do Luiz Fukushiro e a edição teve a direção da Marilu Pares. Tem aqui um capítulo que eu achei interessante. O Walter Faria diz assim: sou esquisito e daí? O que você me diz desse capítulo? Então, esse na verdade é a apresentação dele, né? E o tema do programa, quando eu assisti e o conheci pela TV, era esse, né? O programa, ele vai ao ar até hoje, né? Só que ele mudou um pouco, né? O Casos de Família do SBT, né? Na época ele era apresentado pela Regina Volpato, né? Então ele tinha uma proposta um pouquinho diferente do que é hoje, né? Hoje ele é um pouco mais sensacionalista e naquela época eles exploravam mais, eles tentavam entender as pessoas e dar um encaminhamento mais psicológico, né? E tudo. Então, na verdade, essa é a apresentação dele, que ele conta, é que ele não está aqui, infelizmente, ele teve um problema na Marginal com o carro, né? Ele poderia falar melhor. Mas ele fala das manias dele, de como ele lida com a loucura, como que ele lidou com o trabalho dele, né? Como ele vive hoje, apesar dele, depois ele está aposentado hoje, depois dele ter passado por tudo isso que o livro relata, né? Mas eu acredito que, na verdade, ninguém é normal quando você olha de perto, né? Todo mundo tem suas manias, seus defeitos. De longe, todo mundo parece ser igual, né? Então é muito difícil a gente adotar um critério de normalidade, principalmente hoje em dia, né? O Machado de Assis e Lima Barreto trataram muito dessa questão, né? O Pinel, no Rio de Janeiro, o Lima Barreto foi internado no Pinel, no Rio de Janeiro, depois contou que louco estava aqui fora e não lá dentro, e assim por diante. Agora, você teve alguma reação, você como um homem que pegou o material de terceiro, lidou com esse terceiro e teve que dar forma, respeitando as ideias
funcionário que virou paciente. Você teve alguma crise profissional ao lidar com isso? Durante o processo, sim, porque eu nunca tinha certeza se realmente o conteúdo estava ficando de acordo com que o público fosse gostar de ler ou aceitasse, ou se realmente eu estava respeitando a história dele, né? Então esses conflitos eram quase que permanentes, né, durante o trabalho do livro, né? A vantagem é que o Walter sempre estava perto de mim, né? Então ele ia também me ajudando. Ele teve vontade de censurar alguma coisa? Então, é difícil falar isso porque eu não convivi com ele na época que eu trabalhei com ele, mas uma coisa que a gente discorda um pouco é que ele diz que o livro é muito leve, né? Sim, porque talvez seja leve porque ambiente... ele estivesse acostumado com aquele ambiente, né? Mas para mim já não é, né? Então ele diz para mim que sempre diz que tem muito mais coisa que é muito mais pesada para contar e não quis contar, né? Eu não sei avaliar porque eu não vivi aquele ambiente, né? Eu nasci depois que ele saiu de lá, inclusive como paciente, né? E eu fui conhecer o local quando ele já estava beirando a desativação, que foi muito diferente daquilo que ele viveu. Qual foi a tua sensação quando você foi ver o local em que as memórias do Walter Farias falavam de coisas que você imaginava e não sentiu? Então, foi de vazio, porque o lugar tá vazio hoje, né? A clínica onde ele trabalhou, ela só tem a estrutura, né? Tem a casa, que era dividida em 2 pisos, né? E o pátio, né? Não tem mais nenhum paciente circulando por lá. Então eu fiquei mais interessado, na verdade, no local como cenário e na reação dele ao ver o local onde ele trabalhou, né? Que isso o livro cita no final, assim, né? Que são as impressões dele do que ficou daquela época quando ele visita o local onde ele trabalhou. O que ele diz? Então, ele diz que é uma pena o local que abrigou tanta gente tá vazio e não ser aproveitado hoje em dia e não ter uma finalidade, na verdade. Não, porque a finalidade que ele tinha naquela época a gente sabe já que não deu certo, né? Lá foi um grande laboratório e durante os anos 70 todos os métodos de tratamento a gente sabe que hoje estão defasados, né? Mas o que ele lamenta mesmo é que o espaço esteja sem uma utilização, né? Há muitos projetos, tem muita discussão, eu não consigo nem entrar no mérito do que vai ser feito, né? Mas essa é a principal impressão dele, né? E fica a saudade também, né? Porque apesar de todos os problemas que ele teve lá, ele fez muitos amigos, né? Tanto no manicômio quanto no hospital psiquiátrico, né? No próprio manicômio o ambiente era muito mais pesado, né? Ele chegou até a ter um guarda-costas, que era um interno que o protegia daquilo tudo que podia acontecer no dia a dia, né? Ele lembra dele com muita saudade também, né? Como é que era? Esses ambientes têm sempre uma realidade, uma liturgia diferente do que a gente pensa, né? Uhum. Na cadeia acontece isso, nos hospitais acontece isso. Imagina num hospital psiquiátrico como o Juqueri, que todo tipo de pessoa perturbada ia para lá. Como era esse cenário que tinha que ser respeitado? Então, logo que ele chegou para trabalhar no Juqueri, ele fez uma espécie de estágio, né? E ele foi direcionado para uma colônia, porque além das clínicas no hospital psiquiátrico, né, no hospital central, tinham as colônias, que eram um pouco mais afastadas daquele centro, né? Que na verdade o Juqueri ele alcança até Jundiaí, né? Ele não fica só nos limites de Franco da Rocha, né? E ele chegou num local que ele se deparou com os pacientes todos acamados, né? Sujos, que viviam na própria sujeira, cheios de feridas, mal alimentados, em colchões que na época eram colchões recheados com palha, né? Que estavam apodrecidos, então aquela coisa se misturava. E o desafio dele foi deixar aquele lugar com um pouco mais de humanidade, né? Que é o que até hoje a gente acredita que um paciente, seja ele psiquiátrico ou não, ele tem que ter, né? Essa coisa da humanidade, né? Então foi esse o primeiro trabalho dele lá.
Depois ele foi para uma das clínicas do hospital psiquiátrico, do Hospital Central do Juqueri. E lá a realidade eram aqueles pacientes, como a gente viu no vídeo, né, que passavam o dia inteiro ou prostrados num canto, ou que falavam sozinhos, ou que acreditavam ser alguma coisa que não eram, né? Então a relação dele com esses pacientes era passar medicação e controlá-los quando tinham algum surto, né? Então isso ia desde da medicação por via oral até a intravenosa, mas também tinham as outras terapias, né? Tinha a banhoterapia, né? Tinha o choque. O choque, que é um capítulo importante no livro, né? Porque a gente tem a visão do ECT, né? Que é o choque elétrico, de ser uma coisa individualizada, né? Mas na verdade não, era em massa, na verdade, né? Numa tarde ou num período, numa manhã, se pegava assim de 20, 30, 40 pacientes, lotava um salão e se precisava de 3 a 4 funcionários para não só aplicar o choque, mas para segurar o paciente, né? E o estado em que eles ficavam, que é descrito no livro, é impressionante, né? As veias deles inchavam todas, né? E aí eles saíam perdiam a consciência completamente e aos poucos iam acordando, né? Que era uma forma, na verdade, de coação, né? Não era nem de tratamento, porque se criava uma relação com essa terapia de medo, né? Hoje em dia o choque elétrico ele ainda é aplicado, mas em doses controladas, né? Em determinados casos em que vê-se realmente a necessidade dele ser aplicado. Naquela época não, era uma descarga de eletricidade super forte, a pessoa perdia os sentidos e depois voltava e não dava nem para saber se ela tinha tido consciência do que ela tinha passado. Isso você conta no capítulo Tratamentos para a Loucura. Esse daí, na verdade, é um resgate dos tratamentos que o Juqueri ofereceu ao longo de sua história, né? Porque na época que o Walter entrou lá, o mais forte era a medicação, que ele trabalhou lá, o mais forte era a medicação, né? Que eram os calmantes que deixavam os pacientes fora de combate, né? Derrubavam, né? Bem, nós vamos continuar a conversar com o Daniel Navarro Sonin, o autor desse livro, O Capa Branca, junto com Walter Farias, o funcionário do Juqueri, que virou paciente. Nós vamos fazer um pequeno intervalo nessa edição do nosso programa Visão Plural de hoje, dia 27 de fevereiro de 2015, e na volta vamos voltar a mostrar as entranhas desse processo, desse local monstruoso que foi desativado e falar um pouco sobre a experiência desse jornalista que virou escritor. Voltamos já com a Visão Plural. Talvez você ainda não tenha ido à Câmara de Vereadores de São Paulo, porque ela fica longe da sua casa, né? Mas não tem problema, pois a partir de agora ela vai ficar bem pertinho de você. Vem aí Câmara no seu bairro, que vai ouvir todas as necessidades da sua região. Serão realizadas 32 sessões plenárias na cidade inteira. Tudo para que a gente possa ouvir as suas ideias e sugestões. Por isso, participe! É a Câmara de Vereadores de São Paulo indo ao seu encontro por uma cidade melhor. Xixi no banho! Queremos que todos façam! Homens, mulheres, crianças, brasileiros ou não, nobres, plebeus, músicos, desportistas, pessoas que são metade homem e metade monstro, coisas do além, lendas brasileiras, lendas gregas, pessoas boas, pessoas não tão boas, gênios da arte, gênios da ciência, trapezistas, amantes, pessoas de outros planetas, fenômenos do cinema. Enfim, se você faz xixi, tá convidado. Faça xixi no banho. Ajude a Mata Atlântica.
Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet. Visão Plural de hoje está conversando com o jornalista, escritor Daniel Navarro Sonin e deveria estar falando também com Walter Farias, que é de paciente do Juqueri, de funcionário do Juqueri, do Hospital Psiquiátrico, passou a ser paciente. Eles são os autores de O Capa Branca, esse livro que a editora Terceiro Nome está publicando e que conta os bastidores desse hospital psiquiátrico localizado em Franco da Rocha, que está desativado. Há um capítulo do livro que você fala do padre. Quem é esse padre? O padre era um paciente do hospital psiquiátrico, né? Ele acreditava ser um padre, né? Embora não fosse. Mas ele andava de batina pelos pátios do hospital psiquiátrico, né? E ele andava com uma Bíblia também, lia trechos da Bíblia e tudo. Só que tinha um diferencial ele, assim, né? Ele também namorava com as funcionárias do pavilhão feminino, do Juqueri, do hospital, né? E quando algum paciente morria, ele ia até o sepultamento desse paciente e ficava de olho para ver se o paciente não tinha deixado nada de valor e ele guardava com ele, né? Guardava com ele, né? Então era um padre diferente. E a besta fera, quem era? Esse daí é um paciente do manicômio já, né? Que as figuras do manicômio, com as quais o Walter lidou, elas são marcadas muito pela violência, né? Então, os funcionários, eles acreditavam que, na verdade, esse paciente fosse um animal mesmo, né? Porque ele não tinha ele não movimentava as pernas, porque ele teve uma doença que deixou ele com os membros inferiores como se fosse de uma criança de 6, 7 anos. Só que ele se movimentava muito rápido no chão com as mãos. E se um funcionário entrasse na cela dele, no ambiente dele, ele agarrava e só soltava com medicação forte mesmo, e o perigo era dele fraturar as pernas desse funcionário. O Walter contou para você se os funcionários eram pessoas preparadas para lidar com esse público ou não? Então, dá para analisar pelo próprio caso do Walter, né? Que ele entrou como funcionário concursado, né? E todo o treinamento dele foi depois que ele entrou lá, né? Então ele fez até na época que era o ginásio, né, o ensino médio, e foi trabalhar lá sem ter, por exemplo, uma faculdade de enfermagem, alguma coisa, que ele era atendente de enfermagem. Então dá para se concluir, embora naquela época acreditasse que era a preparação necessária, né, você receber todo o treinamento depois de começar a trabalhar, que não havia tanto preparo assim, porque até as terapias, os tratamentos, eles estavam em fase experimental, né? Então ninguém sabia muito bem o que estava fazendo naquela época, né?
Bem, são 16 horas e 40 minutos. Nós vamos ver agora mais um trecho de um documentário que já foi ao ar, que você pode encontrar no YouTube, que conta os bastidores e a dificuldade de viver nesse hospital psiquiátrico de Franco da Rocha, o Hospital do Juqueri. Vamos ver um trecho. Precisamos de apoio, somos seres humanos, ainda há um lado sadio em nós que precisa ser tratado. Eu estou preso aqui há 13 anos nesse lugar. Asas da imaginação. Na cidade dos loucos, o sonho de todos é um dia recuperar a liberdade. Para muitos, esse dia nunca vai chegar. É o caso de Ernesto Tomazelli Filho, o Sansão de Franco da Rocha. Vamos agora iluminar. Sansão foi preso portando uma loja. Tinha 21 anos. Ele diz que ouvia vozes mandando roubar e matar. Na casa de detenção, o ladrão forte e mal encarado foi tratado com brutalidade. Levava choques e era espancado sem dó. Segundo a justiça e a psiquiatria, esse homem é louco, precisa ficar afastado da sociedade. Há 31 anos, Sansão foi trancado no manicômio judiciário. Entrou num sistema do qual provavelmente só sairá depois de morto. Mas em sua insanidade, ele vê as coisas de um modo diferente. Pois só me resto consolo e alegria e saber O que você acha de viver aqui? aqui é uma cadeia civilizada que todo mundo fala o que quer, joga bola, corresponde ao trabalho, é tudo bem, tudo homens comuns. Você é uma pessoa feliz aqui? Eu estou feliz. No manicômio, o ladrão pé de chinelo se tornou assassino violento. Durante acessos de loucura, Sansão ouve vozes dando ordens para matar. Enfurecido, já eliminou 2 companheiros acabeçados. Os guardas dizem que ele também arrebentou as grades da cela usando apenas a cabeça. É uma fera. Eu sou um homem anormal, né? Anormal. O meu defeito é gostar dos outros, fazer carinho. E ninguém faz carinho pra mim, ó. Eles fazem carinho pra mim, conversa, tudo aqui. Tem de viver, né? O Deus da vida é viver, não matar. Aquele cara que mata, porque eu matei 2, né? Falei, matei 2, né? Eu fui condenado, os cabos ainda estão em tratamento. Você não pensa em voltar pra rua? Eu vou na rua passear. Mas você quer continuar morando aqui? Continuar morando aqui. Por quê? Daniel, quantos anos o Walter Farias passou nesse ambiente? Praticamente uma década, assim, entre 8 e 9 anos. E qual era o motivo da internação das pessoas, o motivo principais? Eram os mais variados, né? Porque cada paciente tem um diagnóstico, né? Tem uma peculiaridade. Mas no começo do Juqueri, isso no final do século XIX, parava no Juqueri até os imigrantes que chegavam em São Paulo e se perdiam da família ou perdiam o emprego e perambulavam pelas ruas de São Paulo, né? Tinha muito alcoólatra, né? Que acabou parando no Juqueri. Até os orientais, né? Os japoneses que vinham para cá no começo do século XX, né? Acabaram parando no Juqueri porque tinha aquela história de que quem tinha síndrome de Down, né, era um mongoloide que lembrava o asiático, né, que vinha da Mongólia, né. Então muitos foram para lá também. Tinha quem realmente tinha síndrome de Down, quem era esquizofrênico, tinha isso misturando tudo, né, não só na época do Walter, mas a pessoa devia dinheiro para outra, ela entrava em contato com a polícia, com a força pública, né, e falava, esse meu vizinho é louco, ele tem que ser interditado, tá? Levavam ele para lá também. Ou quem tinha algum tipo de surto, né? Era um verdadeiro caldeirão aquilo lá, né? Então, quem é o personagem Neguinho da Madame? Era um personagem que ele era um capoeirista que tinha muitas habilidades, né? E a gente começa contando a história dele aí porque tem até um vocabulário, um léxico no Juqueri, que tinha os bocas de rancho,
que eram aqueles pacientes que comiam sem parar, né? E ele pode ser considerado, de certa forma, um boca de rancho, porque ele comia sem parar. E ele tinha um relacionamento com outro paciente também, né? E um dia ele arranjou uma confusão numa das alas do manicômio, e houve uma briga entre essa pessoa que provocou e tudo, e tem um episódio que ele luta capoeira com esse paciente que o provocou, com esse interno que o provocou, né? Então esse paciente serve um pouco para contar como que eram as relações entre os internos, né? E entre eles mesmos e entre funcionário e paciente também, né? E os mistérios de Adama? Esse é um dos personagens mais interessantes, até um dos mais favoritos do Walter, né? Que ele era meio que a enciclopédia do manicômio, né? Porque ele era um dos únicos que o Walter via que lia sem parar. E além de ler, ele escrevia e desenhava muito. Então o Walter foi se aproximando dele e ele começou a contar coisas que na época ninguém tinha conhecimento, principalmente dentro do Juqueri. Ele falava sobre parapsicologia, sobre alquimia, né? Contava para o Walter que era possível você transpor uma parede com a força do pensamento, né? E o Adama fez com que o Walter participasse de um ritual em que ele ele chamou um dia o Walter e falou: olha, você em determinada hora, determinado dia, você vai até o campo de aviação de Franco da Rocha, que 3 pessoas vão estar lá e você vai participar de um ritual de prosperidade com eles, né? E na hora marcada, no dia marcado, apareceram essas 3 pessoas e ele participou do ritual. Sendo que naquela época não tinha celular, carta era controlado lá dentro, mas tudo convergiu para que isso acontecesse, né? O Walter explicou para você como se deu a transição para a loucura, no caso dele? Explicou. O livro deixa até que claro, deixa claro o que aconteceu, né? Foi o próprio ambiente que o transformou, né? Porque ele entrou para trabalhar como atendente de enfermagem e ele se viu no meio, não era propriamente uma prisão. Hoje em dia o manicômio judiciário chama hospital de custódia. Mas ele se viu como carcereiro e sofria ameaças durante o dia todo, né, de trabalho, né? Ele morava lá? Ele morava em Franco da Rocha, né? E ia até o manicômio todo dia. Chegou um momento que ele não aguentou mais fazer o que ele estava fazendo, que era trabalhar, na visão dele, como carcereiro. Então ele começou a acumular muita falta, muita advertência, e ele, na verdade, isso gerou um mal-estar nele, né? Ele não conseguia mais trabalhar no hospital psiquiátrico. A Gota d'Água, na verdade, foi um filme que ele assistiu na televisão, um dia que ele chegou à noite do trabalho, e no filme, que se passava num presídio, os detentos desse presídio assassinaram todos os funcionários do local. E ele, olhando a tela da TV preta e branca, ele teve a impressão que aqueles olhares que ele estava vendo no filme eram os mesmos dos internos com os quais ele lidava no manicômio. E ele achou que aquilo poderia acontecer com ele também. Ele já estava com a sanidade mental abalada, né? E isso foi um gatilho que deixou com que ele fez com que ele não conseguisse mais desempenhar o trabalho dele no manicômio. E aí ele começou a acumular falta, advertência. O psiquiatra que eu já estava acompanhando sugeriu para que ele se internasse para se tratar. Ele se internou onde? No próprio hospital psiquiátrico, né? Só que assim, ele trabalhava na segunda clínica, eram 8 clínicas masculinas e 8 femininas. Ele entrou para trabalhar na terceira clínica e foi paciente da segunda. Então, embora uma fosse colada à outra, né, fosse a segunda e a terceira clínica, a época em que ele trabalhou e foi internado foi a que teve maior lotação do Juqueri, né? Chegou a ter... O Walter diz que a impressão dele era que eram mais de 20 mil pessoas lá dentro. Os números oficiais dão conta que eram 12 mil, que é um universo muito grande, é uma população maior que muita cidade hoje em dia ainda, né? Então ele não conseguia acessar o local onde ele tinha trabalhado e os funcionários que foram se ocupar dele não o reconheciam como funcionário, né? Ele era o paciente que se dizia funcionário.
Então alguns chegaram até a espancá-lo, né? Ele teve todos os dentes da boca arrancados, ele foi encaminhado para uma sessão de eletrochoque, né? O livro conta se ele recebeu Agora, ou não. o nosso tempo está esgotando, eu quero uma pergunta assim meia capciosa. O Daniel Navarro Sonin se emocionou em algum momento ao fazer esse livro? Ah, em alguns sim. Porque ele abriu a vida dele para mim primeiro, né? Assim, eu tive o privilégio de ter acesso às memórias dele, né? Ninguém mais teve, né? Agora sim, porque o livro tá nas livrarias. Mas em alguns momentos sim, principalmente na transição dele de funcionário para paciente, né? Isso daí foi o que tocou mais, né? Bem, eu tive o prazer de conversar hoje com o Daniel Navarro Sonin. Infelizmente o Walter Farias, que é o outro autor, que é o funcionário do Hospital do Juqueri, que não conseguiu vir porque o carro teve um problema e que transformou-se de funcionário em paciente. Se você quer conhecer os bastidores da perturbação mental do ser humano, a relação difícil entre pessoas lúcidas e pessoas que têm desvios, e também saber em que ponto a medicina trabalha mal as questões humanas quando elas saem da norma, leiam o Capa Branca, esse livro que é da editora Terceiro Nome, que você pode encontrar nas melhores casas editoriais, na Cultura, na Livraria da Vila e outras, e quando não achar, peça pela internet www.terceironome.com.br e você vai poder saber como é difícil lidar com o mundo quando se vive num local de difícil acesso e um local em que as pessoas são tratadas como bicho, como eram as pessoas que compunham o Juqueri. Daniel, muito obrigado. Eu agradeço. Agradeço ao Walter Farias esse testemunho, um testemunho que tem uma importância fundamental, porque só quem viveu num ambiente tão difícil é capaz de entender e de escrever a respeito da dificuldade que é ser uma pessoa que lida com a normalidade. A Visão Plural volta na próxima semana, às 16 horas, como sempre. Muito obrigado. Bom fim de semana.